Olá, gente do primeiro ano, galerinha, né? Meninos e meninas, vamos lá dar continuidade ao nosso conteúdo de Roma. Espero que estejam acompanhando direito, né? Estudando, fazendo todas as atividades. Então, Roma Antiga, terceira aula, vou falar de guerras e conflitos. É o processo de expansão territorial romano. Eles cansaram de ser bem pequenininhozinha, uma cidadezinha, agora querem ser uma cidade muito grande, querem expandir para todo lado, querem terra, e vocês já sabem que quem tem terra tem poder. Então eles vão conquistar, vão buscar territórios, tá, os romanos, formando um exército aí que a galera vai ficar, ó, se tremendo de medo. E aí a gente vai começar com um dos conflitos, né? Que eu posso dizer até que é o pontapé inicial desse processo de expansão territorial romano. Então, acompanha a aula até o final, gente. Não me deixem só, por favor. Então, o que a gente tem? O expansionismo romano, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Expansionismo romano, ele vai começar primeiro na Península Itálica, que era o local onde eles estavam, né? Tem marca aqui no mapa, ó, Península Itálica. Roma tá aqui, essa cidadezinha bem pequenininha. Então eles conquistaram aqui geral e tipo, sentiram, oh, gente, tá dando certo, muito massa esse negócio de ter terra, de ter poder, né? Quem tem terra, né? Cantava até a musiquinha, né? O poder está na terra, o poder está na terra, o poder está na terra. Dá um capina na terra, tá bom, galera? Então os romanos já estavam com essa musiquinha. Tinha outra também dos romanos, né? Eles costumavam cantar bastante, né? Como é que aí perguntava para os romanos, e aí, romanos, quando é que vocês vão parar de conquistar território? E eles, não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Enfim, eles queriam conquistar cada vez mais. Então eles perceberam que tinha um exército muito forte e passaram a conquistar ainda mais terras. E apareceu uma inimigazinha, olha só, se metendo. Cartago era uma cidade fundada pelos fenícios, a gente até estudou os fenícios. Então, é uma cidade de comércio, que fazia comércio pelo mar Mediterrâneo, né? Tá aqui. E aí, Cartago foi lá e pegou essa ilhazinha aqui, né? Parte da ilha da Sicília, que os romanos estavam de olho. E aí, os romanos, Cartago tá se metendo, hein? Vamos deixar não. Os romanos, então, vão partir para pegar aqui a região da Sicília e vai iniciar as chamadas guerras púnicas. Por que púnicas? Porque era o nome que os romanos chamavam, tá? Os cartaginenses, né? Púnicos vem de fenícios, tá? É como se eles chamassem eles de fenícios, porque foi assim a sua origem. E aí essas guerras, galera, foram 118 anos. Aí você pensa, meu Deus, professora, toda hora briga, 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 porrada, 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 porrada. Não, tá? Tem alguns intervalos. São 3 grandes guerras entre os romanos e os cartaginenses. Qual era o objetivo? O objetivo era o domínio do mar Mediterrâneo. Ah, só para banhar de praia? Não, eles não usam o oceano para isso. Eles usam para navegar, tá? Para o comércio. Então, quem dominaria, né, o mar Mediterrâneo, que é esse que liga o Oriente ao Ocidente, dominaria o comércio. Então, eles estavam de olho nisso, estavam prestando atenção nesse detalhe, e os romanos queriam. A primeira guerra é travada, os cartaginenses apanham, então essa ilha da Sicília passa a ser do domínio de Roma. Beleza, ponto para os romanos. Então, os romanos, fazer aqui a tabela, né, das 3 guerras, Roma e Cartago. Pontinho para os romanos. Primeira guerra. Torcida aí dos romanos vai ao delírio. Tem Segunda Guerra, vai se passar quase 20 anos depois, e aí é que se tem o segundo conflito. O segundo conflito, os cartaginenses estavam sobre o comando do exército. Quem comandava o exército era o Aníbal. Rapaz, o Aníbal era cheio das estratégias de exército, ele manjava dos paranauê de guerra. E aí, o que ele vai fazer? Em vez de vir aqui, né, de Cartago, deixa eu botar aqui outra coisinha. Em vez de sair aqui de Cartago de barquinho, barquinho, avião, hein? E chegar lá em Roma, ele pensou, o Aníbal, eu vou pegar os romanos de surpresa. Eles vieram aqui, atravessaram, olha, fizeram essa volta
e chegaram na Península Itálica. Os romanos ficaram sabendo, claro, mas nunca achavam que eles realmente iam conseguir fazer todo esse trajeto, porque tinha Alpes, né, extremamente gelados. Mas, gente, Aníbal estava todo na força do ódio, quis nem saber. E detalhe, fez toda essa travessia com elefantes, como está aqui na imagem. Ah, meu irmão, os romanos parem com os seus cavalinhos, eguinha, pocotó, pocotó, pocotó. Quando vão brigar com o exército Aníbal, Aníbal com elefante. E aí a briga foi feia, meu filho. Os cavalinhos estavam penando aí nas presas dos elefantes e foi confusão. Os romanos tiveram que juntar quase 86 mil aí romanos nesse exército. Ufa! Ponto para os romanos. Parecia que eles iam perder, mas os romanos acabam ganhando a segunda batalha. E aí os romanos vão dizer, olha, Cartago, tu não te mete mais não, meu irmão, te aquieta. Tu fica na tua, tu não faz mais nada. Em detalhe, Cartago, tu vai pagar imposto para mim em Roma. Tudo bem. Segunda batalha. Depois, Cartago quis pegar uns territórios aqui na África, né? E aí os romanos, olha só, Cartago querendo ser grande, já tá pagando imposto para mim. Aí sim os romanos entenderam, dentro daquelas circunstâncias, né, que precisavam destruir todo o exército cartaginense e toda a cidade. Então, os romanos, na terceira já batalha, isso já se passou da segunda quase pouco mais de 40 anos, e eles vão perceber que Cartago estava voltando a ser fortinha e que poderia ser um risco. Então, os romanos vão pegar barquinhos e vão invadir Cartago e vão incendiar a cidade, pegar os sobreviventes como escravos. Então, eles vão agir com extrema violência. Os outros povos vão ficar sabendo dessa história. E aí, Roma vai começar a ter a fama de ter o exército mais poderoso e mais assustador. Para vocês terem ideia, na hora que falar, eita, vai vir o exército romano. Meninos, os povos já ficavam se tremendo todinho. Ai, meu Deus. Ah, não, Roma tá vindo. Eita, eita, eita. Juntava logo as riquezas que tinham tudo e deixava só lá no ponto para Roma já chegar, pegar e levar logo e pronto e não matar ninguém. Então, os romanos estavam conquistando muitas terras, né? Vou botar aqui o outro pontinho. 3 guerras contra Cartago e Roma vence. Cartago, então, é eliminada. A partir de então, o mar Mediterrâneo é um mar de romanos. Só quem pode navegar é romanos. Inclusive, eles vão chamar de Mare Nostrum. O mar é nosso. Então, o comércio entre o Oriente e o Ocidente vai ficar sob o domínio dos romanos. Então, os romanos eles vão aumentar o TED, terras, né, escravos e dinheiro. Como é que é isso, professor? Sempre que eles vão conquistando, eles aumentam o TED, né? Terra, escravos e dinheiro. Terra, porque eles estão conquistando, né, com a guerra. Escravos são os prisioneiros e dinheiro são as riquezas que eles vão pegando, tá? Nessas guerras, desses conflitos. Coloquei aqui as guerras púnicas apenas como um dos conflitos que eles passaram, tá? A partir daí, a gente vai ver que também vão ter conflitos dentro do território dos gregos, dos romanos. E tem confusão com os gregos também, eles vão escravizar parte da população grega. Romano, gente, a partir de agora vai partir totalmente para a violência, tá? Totalmente para a expansão territorial. Mas tudo isso também, gente, vai ter efeitos. Vai ter que efeitos. Quem fazia parte do exército romano? Eram os plebeus. Os plebeus iam para o exército, deixavam suas terras, poucas terras que tinham. Eles, com esse processo, eles tinham que pagar os seus armamentos. Então, os plebeus, quando voltavam, sua terra tinha sido invadida. Eles não recebiam pagamento por fazerem parte do exército. E tudo isso ia tendo consequências. Chegou ao ponto de os plebeus não aceitarem mais tudo isso e ainda não ter nenhum direito, né? As leis não favoreciam de forma nenhuma os plebeus. E aí eles começaram revolta, gente. Eles perceberam, os plebeus, que eram a maioria da população. E como maioria, eles poderiam exigir os seus próprios direitos.
Então, a partir daí, aqui é uma imagem, né? Aqui são os plebeus reunidos, que faziam parte do exército. Eles vão sair da cidade de Roma, deixar a cidade de Roma desprotegida. Os patrícios vão ficar de cabelo em pé, tudo nervoso. Oh, meu Deus, e agora? Como é que faz? Volta, plebeu, volta. Os plebeus, tomara que venha alguém invadir, tomara que vocês se lasquem de tudinho. E aí os plebeus cruzaram os braços. Não vamos mais ser do exército, não vamos mais fazer nada. Só se mudarem as leis. Aí os patrícios, que nós já sabemos que na aula passada eu falei, que os patrícios eram aqueles que elaboravam as leis dentro do Senado, na República Romana, tiveram que modificar algumas leis, tá? Então, novas leis vão surgir. Você pode pensar, nossa, mudou a vida dos plebeus. Não, mas pelo menos amenizou, né, as diferenças que existiam em termos de lei. E como essa primeira, né, lei das 12 tábuas, só foi porque as leis foram escritas. Isso facilitou para que os plebeus tivessem uma noção de que leis existiam, de como era isso mesmo em Roma. Então, as 12 tábuas são realmente 12 tábuas de madeira que eram escritas leis romanas, como existiam leis que favoreciam a elite. Mas, pelo menos agora, os plebeus podem ler, e mesmo tendo poucos que tinham domínio da leitura, mas alguns possuíam, e já poderiam compreender que leis eram essas que existiam, tá? Nós temos outra lei, o tribuno da plebe. O que é isso? É uma pessoa da plebe, tá? Ela era eleita e ela ia representar os plebeus dentro do Senado. Então, o Senado passou a ser composto por um plebeu, né? Esse plebeu é aquele, eu chamo ele de, que fica urubu servando. É o maior X9. Ele vai observar o que o Senado está fazendo, qual a estrutura que eles estão querendo montar, se eles estão querendo fazer alguma coisa contra os plebeus. Então, ele vai ficar sempre lá vigiando e querendo, né, que os direitos também sejam voltados para os plebeus. Nós temos a Lei Canuleia. Eu costumo dizer que é a lei do amor, tá? Porque essa lei ela vai dar liberdade de casamento entre as classes. E tem alguns plebeus que depois, com o passar do tempo, né, se utilizaram, por exemplo, do comércio, começaram a juntar um dinheirinho. Mas mesmo assim, eles não poderiam participar da classe mais alta, que nós já vimos que são os patrícios. Porque eles eram plebeus, nasceu plebeu. Então, foi decidido que o casamento entre as classes poderia existir. Até então, era proibido. Então, um plebeu enriquecido poderia casar, se assim fosse permitido pelo pai. Claro, quem decidia os casamentos eram os pais. Casar com uma patrícia. E, a partir daí, ele fazer parte de uma outra classe. É uma forma de ascensão social por meio de casamentos. Esses casamentos aconteceram? Raramente, tá? Raramente o plebeu vai estar enriquecendo ao ponto de conseguir casar, né, com um patrício, com a patrícia, que é de uma camada econômica e social superior. As leis licínias, essas sim fizeram grande diferença. O que são essas leis? Né? São leis que vão perdoar todas as dívidas dos plebeus, tá tudo perdoado, zerado, e ainda vai proibir que os plebeus fossem escravizados por dívidas. Então, a partir daí, se o plebeu ainda se endividasse, todas as dívidas foram zeradas. Se ele ainda se endividasse por algum motivo, enfim, necessidade econômica, ele não poderia mais ser escravizado. É nesse momento que os escravos dentro do território romano são escravos por conquista de território, só prisioneiros de guerra. Mas a gente percebe o quê? Que os plebeus, eles perceberam e tiveram uma certa consciência de classe, de que poderiam exigir um pouco mais. Claro que nada disso mudou a sua condição social, a sua estrutura de vida, mas, de certa forma, vai reorganizar, né, a vida dentro de Roma. Então, na próxima aula, a gente vai continuar, né, o nosso conteúdo. Fique sempre conosco, fique em casa, viu, gente? Cuidem de si mesmo e de suas famílias. Então, até mais. Tchau, tchau!